O autarca do Partido Socialista e presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, esteve em direto na SIC Notícias a fazer uns comentários sobre a atualidade política em Portugal, esta mudança política que aconteceu no dia 18 de maio e que se consolidou no dia de ontem na contagem dos votos dos emigrantes, que nos deu um líder da oposição diferente do Partido Social Democrata e do Partido Socialista pela primeira vez em 50 anos de democracia, o que, diga-se de passagem, ao fim de 6 anos de partido, André Ventura consegue um feito inacreditável e impressionante. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta intervenção de Ricardo Leão, porque além disto tudo, Ricardo Leão diz que a imigração que não estávamos preparados para receber trouxe uma pressão aos serviços públicos e disse que o Partido Socialista cometeu erros. Ricardo Leão parecia um autêntico membro do Chega a fazer este tipo de comentários. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta participação de Ricardo Leão na SIC Notícias e fazer uns breves comentários. Então eu vou permitir que 400 fogos, 400 agregados, nem sequer respondam à Câmara, nitidamente com ocupações ilegais de casa, eu vou permitir. Mas se diz que fez o diagnóstico correto, como é que responde aos críticos do Partido Socialista? Pois eu na altura avisei, aliás, eu disse-o logo no dia a seguir às eleições, é rápido, o PS tem que se desligar dessa esquerda wokista, que neste momento não é vantajosa para o PS. Se o PS quiser recuperar a confiança desta população, que é muito voto do PS, e que o quis fazer foi um voto de protesto, o PS tem que mudar, tem que se recentrar. E só se combate o populismo, como eu queria dizer ainda há pouco, não é dizendo que não passarão, é resolvendo os problemas das pessoas, é agarrando como eu fiz em Loures, com o pagamento, mas também dando dignidade às pessoas que quem ali vive. É haver direitos e deveres e não haver a percepção que hoje existe no país, que essa é que é a grande questão, que uns têm mais direitos que outros e outros têm menos deveres que outros. Tem que haver direitos e deveres iguais para todos. E eu ao defender isto, aí respondo à questão, eu senti-me, obviamente, não percebi a crítica que alguns do PS, não foi a grande maioria do PS... Como é que responde, por exemplo, a António Costa? Eu respondi ao António Costa no dia de hoje. Com o artigo que fiz. O que eu respondo hoje ao António Costa foi que, em grande parte, porque isto foi tudo também resultado de uma conjuntura que se foi verificando. Nós, neste último ano, falou-se do quê? Falou-se da habitação, falou-se da segurança, falou-se da imigração, é tudo património, entre aspas, do Chega, que não deve ser, é património de todos, é património de todos aqueles que têm poder na resolução de os resolver. Antes de ouvirmos aqui esta segunda parte, e até já passaram 2 minutos, eu gostava só de deixar aqui 2 notas. Esta ideia do Partido Socialista se afastar da esquerda wokista, dito por um presidente da Câmara de Loures do Partido Socialista, é algo impressionante de se ouvir em direto, diga-se de passagem. Até porque Pedro Nuno Santos, sendo que foi o secretário-geral do Partido Socialista, e sendo ele de uma ala um bocadinho mais radical da esquerda, acaba por ser uma representação dessa mesma ala. Aliás, vemos agora alguns representantes ou outros representantes dessa mesma ala indignados com a saída de Pedro Nuno Santos e com a entrada de José Luís Carneiro, que apesar de tudo, acho que já não há nada a fazer pelo Partido Socialista, mas posso estar enganado, mas apesar de tudo acho que é uma pessoa com um bocadinho mais de senso comum do que o Pedro Nuno Santos, isso não tenho dúvidas nenhumas. Mas enfim, não é nada que me leve a votar em tal partido. Acho que esse partido vai acabar brevemente, não tenho dúvidas nenhumas disso, e que acabará por se fundir numa espécie de bloco central com o PSD, numa prova de sobrevivência que já tem acontecido noutros países da Europa. E, portanto, esta questão de combater o populismo com a resolução dos problemas, eu acho que nos últimos anos acabamos por adicionar alguns fatores que se apontam aos partidos por causa da chegada do Chega. André Ventura, chegada do Chega, passa aqui a redundância, enfim. André Ventura, no caso, apontar problemas que existem e fazer um diagnóstico certeiro do país não o torna um populista. André Ventura, quando fala da situação da imigração, quando fala da situação da segurança, quando fala da situação da habitação, isto foi tudo o culminar de pessoas que estiveram no governo, cujas críticas não querem aceitar e cuja responsabilidade não querem assumir. Mas é uma coisa muito interessante, até porque o Partido Socialista fazia muito isto, apesar de que, quando foi o Chega a fazer, ficaram todos muito indignados, mas o Partido Socialista fazia muito isto. O Partido Socialista, por Lisboa, pelo menos tinha cartazes a dizer: as pensões subiram e o culpado foi o Partido Socialista, ou as pensões subiram e o responsável foi o Partido Socialista. Responsável é melhor do que culpado no caso. E o responsável foi o Partido Socialista. Mas
quando se apontam os erros da governação socialista, ninguém está disponível para os assumir, que é uma coisa que eu acho muito interessante. O atual presidente do Conselho Europeu, que hoje defende a regulação da imigração na União Europeia, foi a pessoa que introduziu com a extrema-esquerda em Portugal a manifestação de interesse. Foi a pessoa que alterou a lei da nacionalidade e que alterou a lei da imigração, que nos trouxe ao desastre que nós temos no dia de hoje. Mas António Costa, quando toma estas posições na União Europeia, não só assume que cometeu erros em Portugal, como também demonstra que nunca os vai assumir perante o público. António Costa destruiu o país. O Partido Socialista colocou-nos em 3 bancas rotas. E, portanto, se há pessoas culpadas, se há um grupo de pessoas culpado pelo facto do nascimento do Chega, e da minha parte ainda bem, que eu acho que é o melhor que nos podia acontecer, se há pessoas culpadas é precisamente o Partido Socialista. André Ventura e o Chega apresentam-se também, muitas vezes, e vê-se nas redes sociais e até no próprio site do partido, que nascem das falhas de um regime dos últimos 50 anos. E caramba, alguém tem dúvidas disso? Até olhar para o resto dos países da Europa, alguém tem dúvidas da quantidade de falhas que foram cometidas pelo Partido Socialista? Eu diria que não. E neste momento tem um autarca do Partido Socialista a dizê-lo. Não é o Alexandre Sousa, militante do Chega, é o autarca do Partido Socialista que o diz. Vamos ouvir o resto. E aí o PS cometeu erros. E o PS cometeu erros no passado. Que eu tenho que dizer que os cometeu. Se quiser virar a página, tem que ser humilde e dizer que houve erros que foram cometidos. E esses erros foram cometidos por quem? Por António Costa? Eu acho que também António Costa diria aí, isso? numa conjuntura em que havia, onde de facto entrou imigração no nosso país, sem qualquer tipo de controle, porque o país está necessitado ainda, e vê-se, e um dos problemas, aliás, do cumprimento do PRR a nível das empreitadas públicas é a falta de mão de obra, que ela hoje é praticamente respondida na Constituição Civil pela imigração. Mas esta imigração descontrolada vai criar pressão naquilo que é a saúde, vai criar pressão naquilo que é a educação, e o país não estava preparado. E por isso, imigração sim, mas controlada e com regras. E nesse sentido, sabemos bem que a imigração é uma das principais bandeiras do Chega. Se olharmos aqui para os programas do PSD, vem com uma abordagem humanista, a integração na sociedade e no mercado de trabalho, mas o Chega aposta numa visão que é muito mais punitiva, de reforço de mecanismos de justiça e também de segurança já existentes. Está muito mais alinhado com esta segunda visão? Eu estou alinhado, eu sempre fui uma pessoa que pensei pela minha cabeça. E é porque, aliás, fiquei espantado pela crítica que tive com alguns camaradas meus por defender direitos e deveres iguais para todos e defender despejos a quem não cumpre, porque é um dever de um arrendatário municipal cumprir a sua renda. E onde fica depois estas questões do humanismo? Se não pagar a sua prestação ao banco, o que é que lhe fazem à sua casa? Disso não tenho dúvidas. Pronto, então se não tem dúvidas, então a Câmara tem que premiar quem nem sequer se digna a responder à Câmara. Não, são despejados. E com o lado humanista, porque tenho uma lista de 1000 pessoas à espera para ter casa. E onde é que fica esse lado humanista? Fica. O que é que acontece? Que seguimento é que damos a essas pessoas? Não, essas pessoas não. As pessoas quiseram cumprir com as suas obrigações, e foi a grande maioria, felizmente, neste momento só há 18,5% nos 2.500 votos que não cumprem, investimos dezenas de milhões de euros na requalificação dessas habitações. Porque choviam lá dentro. Não, ouça, isto é importante. Não havia dignidade na habitação. E nós demos dignidade na habitação municipal. Agora, se o senhorio está a cumprir a sua parte, que é a Câmara, exige que o inquilino também cumpra a sua. Este lado humanista de dar dignidade na habitação pública foi importante. Estas dezenas de milhões de euros que investimos e que estão a ser requalificadas hoje ainda, essas casas, as pessoas agradecem. E acha que é uma aposta nestes temas, na habitação e também na imigração, que podem devolver ao Partido Socialista votos? Nós temos que mudar o discurso. A imigração faz falta, mas tem que haver controlo. A lei é cega, a lei tanto é aplicada ao nacional como é aplicada ao imigrante. Todos temos que cumprir regras. Agora, há uma coisa que é importante. Nós temos que agarrar os problemas e resolvê-los. Não é mandando bitites, é resolvê-los. Bom, meus caros, e esta foi a intervenção do Presidente da Câmara de Loures e autarca do Partido Socialista. Eu gostava apenas de deixar umas notas finais antes de terminar o vídeo. Esta ideia do Partido Socialista ter cometido erro já é um discurso mais ou menos unânime internamente no Partido Socialista, e eu acho que o Chega deve começar a olhar para este reposicionamento do Partido Socialista e dar também um passo em frente na questão da imigração, nomeadamente dizendo abertamente que as pessoas que não estiverem cá a trabalhar
trabalhar têm que voltar ao seu país e que isso é um ótimo primeiro passo, diga-se de passagem, até porque olhando para determinados dados e olhei até para um fact-check do Polígrafo que corrigiam André Ventura, apesar de André Ventura citar dados da Pordata, diziam que não eram 300 mil estrangeiros a trabalhar em Portugal ou com descontos ou por conta de outrem, eram perto de 600 mil, mas nós temos mais de 1,5 milhão de imigrantes em Portugal, fora os ilegais que não sabemos quantos são. E portanto, se nós juntarmos todas as pessoas que não estão a trabalhar por conta de outrem ou que não têm nenhuma empresa aberta e juntarmos também os ilegais, temos perto de 1 milhão de deportações para fazer. E portanto, o que eu acho que o Chega deve fazer nos próximos tempos é reposicionar-se sobre o tema da imigração, porque agora o Partido Socialista, de forma hipócrita, e a própria AD vão fazer uma aproximação à direita, pelo menos discursiva, do ponto de vista da questão da imigração. E André Ventura deve dizer abertamente e deve começar a falar de números para ficar claro e real para a maior parte das pessoas que votam no Chega. Há perto, falta saber as exceções, obviamente, e depois logo se vê os segundos critérios, mas este é o primeiro passo. Devemos ter perto de 1 milhão de pessoas que não desconta em Portugal. E, portanto, essas pessoas não têm que estar por cá. Nomeadamente, fazer uma alteração legal sobre, vamos partir do pressuposto, há uma pessoa que chega a Portugal e que tem 6 meses de contrato de trabalho, que tem 1 ano, que tem 2, não interessa a data. Tem esse contrato expira. Portanto, se o contrato expira, a razão que deu acesso à autorização de residência também desapareceu. E se a razão que deu acesso à autorização de residência desapareceu, a própria autorização de residência deve cessar nesse mesmo momento. Ou seja, vocês vêm para cá, têm uma autorização por causa de um trabalho, esse trabalho deixa de existir, a vossa autorização de residência também deixa de existir. É tão simples como isto. Há países com legislação à esquerda, ou melhor, países com legislação feita pela esquerda, que também têm este tipo de atuação. E, portanto, isto são apenas 2 exemplos de passos à direita que o Chega tem que dar, no meu entender. Assumir claramente que há perto de 1 milhão de deportações para fazer, perto, mais uma vez digo, saber os que estão a trabalhar por conta de outrem e saber os que têm o próprio negócio aberto em condições impecáveis. Falo de higiene, falo de contratos legais, porque isso aí vai ter muito que se lhe diga, mas tudo fiscalizado, etc. Deve haver perto de 1 milhão de deportações para fazer na primeira fase. E depois disso logo se vê. Honestamente. E, portanto, é um bocadinho isto. O Chega tem que fazer esta aproximação para o espectro mais à direita, precisamente, ou melhor, nem é bem para o espectro mais à direita, é apenas mostrar números daquilo que já tem vindo a dizer e que eu acho que é significativo. Os problemas da falha da mão de obra, a mão de obra apareceria se não expulsássemos os nossos jovens, tanto os qualificados como os que não têm qualificações, porque há muitos jovens que saem com o 12º ano de Portugal, vão fazer trabalhos que os imigrantes indostânicos e de outros países estão a fazer em Portugal com salários semi-escravos e ganham mais do que o salário médio português. Portanto, eu pergunto, será que o problema está no conteúdo da função ou no salário que vem dessa mesma função? Fica a pergunta no ar para reflexão, que eu acho que é relevante. O Partido Socialista vai assumir um discurso mais securitário sobre a imigração, também da parte deles não é difícil, e essa mudança discursiva vai acontecer provavelmente com José Luís Carneiro, que é um homem mais ao centro. Ele não foi escolhido aleatoriamente dentro do Partido Socialista e, portanto, essa aproximação ao PSD e à AD vai acontecer. Se o Chega a começar a quantificar, vai ainda assim dizer coisas que nenhum membro do Centrão está disponível para dizer. Este 1 milhão de deportações é a primeira fase. A alteração da lei da nacionalidade, falo tanto da adquirida como da de origem, as duas nacionalidades têm um nome diferente, mas é isto basicamente. Há uma que é adquirida e há outra que é de origem, cujos nomes eu não me recordo agora de imediato, mas são estes os 2 tipos de nacionalidade que temos em Portugal. Fazer a alteração da lei da nacionalidade e metermos o critério dos jus sanguíneos em Portugal, fazermos também essa alteração do ponto de vista da lei da imigração e fazermos as deportações, que numa primeira fase devem ser perto de 1 milhão delas, e depois, ainda que eu acho que também é relevante voltarmos a dar meios, nomeadamente a algo semelhante a um CEF, e acabarmos com esta conversa da AIMA, que não fez nada senão destruir a atual situação do país e que foi um processo desastroso também ele, iniciado pelo Partido Socialista. E, portanto, é um bocadinho isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Para já temos aqui declarações do autarca do Partido Socialista e eu acho que há também mais uma medida que é relevante, que é acabar com o acordo da CPLP do ponto de vista da imigração, que não tem que acontecer e que tem sido uma
uma das principais entradas massivas em Portugal, portanto acabar com o acordo da CPLP também me parece o adequado. Com estas 3-4 medidas já temos aqui algo concreto para apresentar ao povo português e que faria uma diferença enorme na habitação, nos serviços públicos e em tantas outras áreas da sociedade portuguesa. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.